Está no 24 Horas, o comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo, bem-vindo. Mais do que o simbolismo deste restabelecimento de relações diplomáticas, o que é que na prática pode mudar? Pode mudar muito. Na verdade, esta medida de restrições e de embargo tinha começado a tornar-se obsoleta já desde a queda do Muro de Berlim e do desmoronamento do Império Soviético no final dos anos 80. Manteve-se depois também até por razões políticas. O eleitorado, sobretudo o eleitorado mais de direita e num estado particularmente importante como é o estado da Flórida, tinha um relacionamento muito mau com Cuba e qualquer candidato presidencial achava que, por bem, deveria manter-se este embargo. A verdade é que esse eleitorado na Flórida já mudou, as novas gerações, que são agora muito mais puerto-ricanhas do que são cubanas, não têm este prurido relativamente a Cuba e não havia, na verdade, nenhuma razão objetiva para que o governo dos Estados Unidos mantivesse este embargo. Bem pelo contrário, tornava-se já contraproducente na medida em que parece cada vez mais eficaz começar a mostrar a Cuba o que é verdadeiramente o mundo ocidental e sobretudo os Estados Unidos. Eu quase que diria que seria mais eficaz instalar um McDonald's no centro de Havana do que manter este regime de sanções que tornava até antipática a posição dos Estados Unidos perante os seus aliados europeus. Ricardo, apesar desse embargo ou do levantamento desse embargo estar ainda dependente da aprovação do Congresso americano, não estás em crer que haja alguma objeção ou algum obstáculo nesse sentido? Pode haver. E por isso é que eu dizia que isto é provavelmente um bom primeiro passo para uma mudança significativa, mas que eventualmente vai demorar bastante tempo a acontecer. É preciso, em primeiro lugar, perceber que o Senado e o Congresso estão dominados pelos republicanos, que os republicanos não acham nada bem esta decisão de Barack Obama e mesmo dentro do Partido Democrata há senadores, o caso de Robert Menendez, um senador democrata do estado de New Jersey, que já veio dizer que esta foi uma má medida, em primeiro lugar porque dá um sinal errado aos ditadores e aos tiranos, desde Teherão até Pyongyang, de troca de reféns, de uma cedência perante pressões desses mesmos Estados tiranos. Em segundo lugar, porque, dizem eles, esses senadores, há aqui um favorecimento relativamente a um Estado que, na verdade, mostrou sempre muito pouca simpatia relativamente ao regime americano. E em função de tudo isso, o levantamento do embargo económico americano poderá demorar quanto tempo a acontecer? Muito tempo. Em primeiro lugar, tempo, anos? Pode demorar anos a acontecer. Em primeiro lugar, porque vai haver essa resistência por parte do Congresso e do Senado, onde verdadeiramente essas medidas podem vir a ser tomadas. O Presidente tem poderes muito limitados, andou aqui a tentar contornar essas dificuldades. Em segundo lugar, porque nada nos indica que nas próximas eleições presidenciais, faltam apenas 2 anos para elas, não mude também o tom do regime político e possa haver algum retrocesso relativamente a estas questões. Marco Rubio, um senador republicano do estado da Flórida, um dos potenciais candidatos republicanos e com alguma possibilidade de vir a ganhar a presidência dos Estados Unidos, dizem as sondagens, já disse hoje também claramente que era contra esta medida e que se eventualmente um dia fosse nomeado presidente, provavelmente voltaria atrás com ela. Ricardo, mas então deixa-me voltar à pergunta inicial. Há um estreitar de relações diplomáticas, mas não há o levantamento do embargo económico. Na prática, isto há de resultar em quê? Na prática, isto, em primeiro lugar, é uma posição de força de Barack Obama. Barack Obama tem um dos piores índices de popularidade nos Estados Unidos e quer mudar isso nos 2 anos que lhe faltam. E está quase que a dizer aos americanos, vocês lembram-se das promessas que eu vos fiz em 2008, e esta era uma delas, o estabelecimento de relações políticas e económicas com Cuba. Esta é uma das medidas simbólicas para estes 2 anos serem muito mais assertivos do ponto de vista da afirmação do Presidente Obama. É uma inversão da política externa de Barack Obama neste mandato? Claramente. E isto pode indiciar que, a partir de agora, os Estados Unidos terão, em relação a várias matérias de política externa, uma posição substancialmente diferente daquela que tem agora. Até porque essa é uma das áreas onde, apesar das limitações dos poderes presidenciais, Barack Obama tem alguma margem de manobra. E para o regime comunista cubano, esta cedência para a libertação de prisioneiros pode também significar alguma mudança, alguma nova forma de estar na política por parte do regime cubano? Essa mudança já vinha acontecendo, desde que Raul Castro tomou conta do poder e começou a alterar aos poucos algum do status quo que Fidel Castro tinha deixado, que se percebeu que Cuba tinha uma postura diferente. Por outro lado, foi muito importante aqui também a intervenção do Papa Francisco. O Vaticano aqui, desde o entendimento que começou a promover em outubro com o encontro dos Estados Unidos e de Cuba no Vaticano, a proximidade muito grande que existe entre o Papa Francisco e o arcebispo de Havana, que foi aqui crucial em toda esta negociação, embora seja um nome de pouco se fala, é também uma conquista do Vaticano, o que mostra que estas transformações, muitas delas
delas até subterrâneas, provavelmente terão ainda outras implicações que nós neste momento não conheceremos e que podem até de alguma maneira contrariar aquilo que eu há pouco disse, isto é, esta questão das relações económicas podem agora ser pressionadas por todo este clima, nomeadamente o clima do relacionamento entre os Estados Unidos e a Europa, na medida em que agora a Europa pressionará também os Estados Unidos para que esse melhor entendimento económico com Cuba venha a acontecer. Ricardo, obrigada. Obrigado. Bom resto de semana.